Gravando. Isso aí, muito bem. Então, nós vimos aí no nosso primeiro horário um pouquinho sobre nossas raízes, né? Nossas ancestralidades na Gestalt terapia. Eu fiz uma rápida explicação como que nós temos aí tradições europeias e tradições orientais que nos influenciam, que eu vou começar a falar agora há pouco, né? Falei de alguns dos nossos ancestrais e contei algumas histórias aí para vocês entenderem como é que é o contexto histórico daquele momento, né? Os personagens que participam. Falei do grupo do Sete, da publicação do livro Gestalt Terapia, em 1951. Falei de alguns personagens importantes que iniciaram ali, né, a participação naquela primeira geração de Gestalt terapeuta e fui contando um pouquinho da vida aí de algum desses autores. Bom, como eu havia comentado naqueles últimos derradeiros minutos do nosso primeiro momento de aula, a Gestalt terapia ela não morre junto com o Fritz, ela continua, mas por conta desse personagem especificamente, a gente vê um racha na Gestalt terapia, né, ali no início da década de 70. Na verdade, esse racha ele já começa a ficar muito notório na década de 60. Claramente, a gente tem uma Gestalt terapia tradicional, né, com um foco acadêmico, europeu, radicalmente fundado na fenomenologia, no dialogismo do Martin Buber, ali na Gestalt terapia do Atlântico, né, por conta do Instituto de Nova York e do Instituto de Cleveland, e uma Gestalt terapia muito mais descompromissada com a teoria, com um apelo assim até hippie, se eu posso dizer, né? E com tons assim bem anticientíficos na Califórnia, né? Principalmente com a ida do Fritz lá para a Califórnia, essa característica de anticientificismo, anti-academicismo fica bastante relevante. E aí tem um racha lá na Gestalt terapia estadunidense naquele período entre os pele vermelhas, né? Pele vermelha para lembrar igual o faroeste, né? Os índios norte-americanos, né? Os pele vermelhas e os cara pálidas, né? Para denotar o aspecto mais acadêmico, europeu, né, do pessoal do Atlântico e o pessoal lá no Pacífico com uma coisa que a gente poderia dizer assim até xamânica, por que não, né? De uma Gestalt terapia assim que é anticientífica, né, antiacadêmica, né? É claro que essa dicotomia, essa separação não contribuiu para ninguém. E a gente vê que algumas pessoas, desde lá do começo, tentaram pacificar essa disputa, né, que ficou muito clara quando do velório do Fritz, né? Aquele negócio dele ter dois velórios, né? A família foi fazer um velório dele lá em Nova York, né? E o pessoal na Califórnia quis fazer um velório também, que eles se sentiam herdeiros do Fritz, nesse movimento hippie, né? Enfim, então esse racha não era interessante para a Gestalt terapia, não fazia sentido em relação a aspectos teóricos, não faria sentido num aspecto técnico, nem no sentido político para a comunidade gestáltica. Então a gente vê que algumas pessoas, de alguma maneira, tentavam mediar isso daí e propor uma coisa meio intermediária ali de alguma forma, né? Ou seja, manter um embasamento teórico que fosse sustentável, né? Um embasamento teórico importante, mas também abarcar a criatividade, né? Das intervenções. Esse movimento, num aspecto político, foi muito claro
por conta do casal Pôster, né, do Ivan e da Miriam. A gente consegue ver isso também com o Joseph Zinker, né, que são, e até mesmo com Bob Resnick, né, que é quem eu conheci alguns anos atrás, tentando fazer uma conciliação entre esses dois movimentos, nem tão acadêmico e teórico por um lado, nem tão despojado técnico, né? Não técnico no sentido de comprometimento técnico, né? Mas técnico no sentido de criativo, né? Por outro. Depois eu vou deixar para vocês no AVA um link com um vídeo do Bob Resnick, que eu gosto de usar com o pessoal no 8º período, e aí para o 8º período é obrigatório assistir. Para vocês eu vou deixar só como uma sugestão, que é um vídeo bem legal, que faz uma introdução sobre a Gestalt terapia. É um vídeo que não tem ele dublado, só tem ele legendado, tá? É um vídeo pequeno, é meia hora, mas que é bem interessante para poder explicar sobre a Gestalt terapia. Depois eu vou colocar lá no AVA para vocês o link. Tá? Mas, enfim, então a gente tem esse movimento aí nos Estados Unidos, né, com algumas pessoas para tentar apaziguar os ânimos, né, e criar uma condição de uma Gestalt unificada. Tem vários outros autores também que são de destaque, que são importantes, né, que inclusive são famosos, são de fora, né, são dos Estados Unidos e que são famosos aqui no Brasil, como o Gary Onteff, como o Richard Heinkner, mas que eu, como eu falei, né, eu não vou ficar entrando nesses meandros de aspecto histórico de personagens, senão a gente não anda muito. Bom, o que é importante a gente saber sobre Gestalt terapia no Brasil? A Gestalt terapia chega no Brasil na década de 60 ainda, em 68, se eu não me engano, com a Thérèse Telejan, que é uma professora da PUC de São Paulo. Ela foi freira, né? Eu não me lembro agora se ela era freira durante essa época que ela conheceu a Gestalt terapia, mas ela foi fazer a formação dela na Inglaterra, salvo engano, e aí ela volta, traz para o Brasil a Gestalt terapia via PUC de São Paulo, né? E essa influência da PUC de São Paulo depois se desdobrou no curso de formação em Gestalt terapia mais antigo que a gente tem no Brasil, o mais tradicional, que é o curso do Instituto Sede Sapiente, que fica ali no bairro do Perdizes, né? Na região dos Jardins, em São Paulo, onde fica a PUC, o curso de psicologia da PUC de São Paulo. Bom, a Thérèse traz a Gestalt terapia para o Brasil, né? É interessante porque a Gestalt terapia ela tem um viés político muito claro, né? Muito forte, e vem do Brasil nesse período de regime ditatorial, né? Final da década de 60. Então, assim, a Gestalt terapia ela fica um pouco tímida, num certo sentido, durante a década de 70 aqui no Brasil, por motivos óbvios, né, do aspecto do contexto político, e algumas pessoas tentando fazer a formação, né, dando um jeito de fazer a sua formação ali na década de 70, início de 80. Então, o que o pessoal fazia? Pelo que eu ouvi, né, numa conferência da professora Lilian Frazão, inclusive, agora no Congresso de Curitiba, em 2018, no Congresso Nacional de Gestalt Terapia, que ela estava falando sobre o início da Gestalt Terapia no Brasil. O pessoal se juntava em grupo, né, fazia uma vaquinha e pagava a passagem, e pagava os honorários do professor, né, para vir de fora e dar aula para eles. E aí o pessoal treinava as técnicas uns com os outros, o professor supervisionava, enfim, e eles iam criando grupos de estudos e tal, e iam fazendo a formação, né? Então, o início da Gestalt terapia aqui no Brasil é parecido com o início lá nos Estados Unidos, né? Com um grupo de pessoas estudando num grupo de estudo, enfim, né? E aos pouquinhos a Gestalt terapia foi se inserindo nas universidades, né? Então a gente tem diversos cursos de psicologia do Brasil que tem
Gestalt terapia, não só no nível de graduação, mas no nível de pós-graduação também, com mestrado, com doutorado. E nós temos diversos cursos de formação no Brasil, ou de especialização em nível de lato sensu, que são esses cursos de pós-graduação de 360 horas, né, além de mestrado e doutorado, e cursos livres de formação. A gente tem aqui em Vitória um curso de pós-graduação lato sensu e um curso de formação, né, de formação livre, aqui em Vitória. E, se eu não me engano, acho que todos os cursos de graduação aqui têm alguma coisa de Gestalt terapia no Espírito Santo. Bom, no Brasil a Gestalt terapia é bastante difundida, né? Nós temos autores brasileiros com reconhecimento internacional, vários autores brasileiros com reconhecimento internacional, inclusive com contribuições técnicas e teóricas importantes, né? Algum deles assim com idade já até um pouco avançada, mas ainda vivos, né? Alguns deles a gente vai acabar utilizando como referência para estudar nas nossas disciplinas, tá? E a gente vê muito claramente assim que está tendo um reavivamento da Gestalt terapia nos últimos 10 anos no Brasil, né? A gente está tendo uma revitalização do corpo teórico da Gestalt terapia, uma qualificação diferenciada de profissionais, tem mudado bastante, né? Maior intercâmbio com autores de fora, então realmente está havendo um crescimento da Gestalt terapia, que é muito, muito importante. Muito bem, né? Como que a gente poderia localizar a Gestalt terapia naquele mapa, né, das forças da psicologia? Vocês lembram que a gente tinha colocado em aulas anteriores, né, aqueles 3 grandes sistemas, né, primeira força, segunda força e terceira força. Como que a gente poderia localizar ali a Gestalt terapia, pensando que ela fica dentro do guarda-chuva de terceira força, né, dentro das escolas humanistas, ou fenomenológicas existenciais, ou fenomenológico-existenciais, né? Bom, então, eu só, para fazer uma breve revisão, lembrar, a gente tem um primeiro paradigma, né, um primeiro sistema, que fala sobre resistências de pulsões, né, individuais, que existe a necessidade de uma certa gestão ou manejo dessas pulsões, né, que fazem parte do processo civilizatório. Então, existe um trabalho, um esforço da sociedade para com o indivíduo, né, para que se dê conta dessas pulsões. Então, isso fica muito claro ali, inclusive quando o Freud desenvolve a tópica e coloca os 3 aparelhos, né, id, ego e superego, né, vendo o ego com aquela pura pulsão indiferenciada, um caráter anímico mais forte, o ego mediando a relação do organismo com o ambiente e o superego com a introjeção do contrato social, né, e uma tentativa ulterior aí, né, de você fazer um controle de funcionamento do indivíduo para finalmente ele se colocar numa situação de civilidade, né? Esse primeiro paradigma também fala, né, sobre coisas que ficam escondidas, né? E aí por isso aquela tópica do consciente e do inconsciente, né? Então nem tudo a pessoa daria conta de lidar, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo. E aí a gente tem que lembrar dessa herança romântica do Freud, né? No qual o próprio Freud fala, né? A pessoa ela não ser senhora da sua própria casa, né? Nós não somos senhores da nossa própria casa, ou seja, a gente não dá conta nem do nosso próprio funcionamento intrapsíquico, né? Então, parte disso a gente não saberia lidar,
né? Então, a gente teria que deixar isso escondido, né? E por isso essa necessidade da tópica de consciente e inconsciente. Dentro desse primeiro modelo, né, a gente teria uma tensão funcional, né, uma tensão que advém da relação da pessoa com o ambiente, que não consegue ser resolvida, né, porque a pessoa não saberia lidar com isso, por isso que isso é escondido, né, recalcado, ou é adaptado, né, sublimado, enfim, tem alguns mecanismos ali para que isso aconteça, como vocês já viram em outras oportunidades, acredito. Então, essa tensão ela não é resolvida. Existe também uma perda objetal importante, né? E essa falta, essa perda ali que é fundante, que cria uma cisão, ela vai fazer com que a pessoa tenha um comportamento repetitivo, na tentativa da recuperação desse objeto de investimento. Então, esse é o modelo clássico que a gente tem, né? Eu não sei dizer até que ponto a psicanálise ainda trabalha nesse sentido, mas pelo menos originalmente é mais ou menos por aí o escopo da teoria, né? Então, diante disso, o que a gente tem? A gente tem um modelo de funcionamento de uma pessoa que não sabe de si, né? Já que a gente não é senhor nem de nós mesmos, né? No nosso funcionamento, a gente não sabe nem da gente, e a gente vai buscar alguém, né? Vai consultar alguém para que essa pessoa possa, esse técnico possa nos entender, né? Nos compreender de fora para dentro, nos auxiliar nessa compreensão da gente mesmo, porque a gente não teria nem condição de se compreender. Então, a grosso modo, né, e bem brevemente, a gente talvez pudesse fazer esse tipo de descrição desse primeiro sistema, né? Temos também um segundo sistema, que não é tão pautado em aspectos simbólicos, linguísticos, como o do primeiro paradigma, né? Esse segundo paradigma, que é um paradigma comportamentalista, ele é um paradigma muito mais pragmático, associacionista, naturalista, né? E aí vai partir do pressuposto que nós somos uma máquina biológica que aprende, né? Que aprende tanto enquanto espécie, então temos características que são filogenéticas e aprendemos ao longo da nossa história de vida. Então nós temos aprendizados aí que são ontogenéticos. E como somos uma máquina biológica, alguns aspectos das descrições de comportamento podem ser feitas até com a investigação de outros animais, uma vez que dentro de um escopo positivista, o que a gente quer é descrever, né, observar, descrever, prever e controlar. Então, o intuito é criar leis gerais. Então, é a generalização, né? O foco não é a particularidade, né, mas a generalização para a comunicação científica, para a construção teórica. Igualmente, como no primeiro modelo, né, você tem uma pessoa de fora que descreve o que está acontecendo, né, o comportamento. Essa descrição ela é interessante porque não é só feita por alguém de fora, mas é só uma descrição daquilo que é o que está fora ou o que é público, né? Não existe, pelo menos inicialmente, nenhum intuito de descrição de eventos privados, porque você tentar desenvolver uma metodologia introspectiva poderia incorrer em erro de descrição, algum tipo de enviesamento ou uma inabilidade para você fazer controle de variáveis. Então, no primeiro momento, né, esse segundo paradigma ele é claramente comportamental, né, num sentido plástico da coisa, né, na estética da observação, porque vai trabalhar com eventos que são eventos
públicos, não vai trabalhar com processamento privado. Né? E essa observação, essa descrição exterior, né, vai proporcionar não só essa descrição de leis gerais, mas que a gente possa se aproveitar dessas descrições para aprendizado e alteração do nosso funcionamento a partir dessas referenciações. Tá? Então, você poderia, a partir daquilo que é descrito, não só pela teorização geral, mas por aprender essa metodologia e um auto monitoramento, né, poderia lançar em mão de estratégias de controle do ambiente, né, e o estabelecimento aí de contrapartidas nessa relação com o ambiente, a fim de proporcionar uma melhor adequação nessa relação. Também estou fazendo uma descrição aqui bem generalizada, breve e com certeza tendenciosa desse segundo paradigma, assim como eu fiz no primeiro. Bom, então a gente vai ter uma proposta, né, que vai ser uma proposta em contraposição a esses grandes dois modelos, né, que eu coloquei. Então, o que os caras vão estar querendo fazer é se utilizar de outras referências para propor um terceiro modelo. Então, antes de eu propor o terceiro modelo para vocês, eu vou recuperar algumas fundamentações para esse terceiro modelo, como a gente já estudou anteriormente, né? Então, alguns pontos que são importantes, né? Vamos caminhar historicamente. A gente precisa reconhecer a contribuição da Gestalt teoria, no Brasil mais conhecida como psicologia da Gestalt, né? Esses autores, como a gente tinha visto em outra oportunidade, eles vão estar estudando processos internos, né? Processos básicos, primeiramente, e toda essa teorização deles vai estar evoluindo até chegar a comportamentos mais públicos e de organização, de interação social mais ampla, como a gente vê na teoria de campo com o Kurt Lewin, por exemplo, né? Mas alguns princípios vão se repetindo, né? Ou vão permanecendo nessas várias teorias. Então, um primeiro ponto que a gente tem que, ou dois primeiros pontos que são muito claros, que a gente precisa reconhecer, né? De que o organismo, quando ele interage com o ambiente, ele interage com o ambiente a partir de uma consciência intencional, né? Ou seja, aquilo que o organismo vem a conhecer do ambiente, ele conhece não por uma questão lógica, ou porque isso necessariamente já é pré-formatado que seja da espécie, né? Ou que isso aconteça por um associacionismo simples, né? Mas reconhecidamente, isso que a gente vem a saber do ambiente, que a gente reconhece no ambiente, isso acontece por conta de uma relação. Então, aquilo que a gente se torna consciente de, né, revela a nossa intenção de relação com o ambiente. E é nessa relação, né, e aquilo que a gente se torna consciente, aquilo que a gente vem a saber durante essa relação ou ao longo dessa relação, é que nos permite ativamente criar sentidos. Né? Então, a consciência intencional é uma consciência ativa e organizadora de elementos que são reconhecíveis da realidade. Então, o organismo ele vai se relacionar com o ambiente. Alguns dos vários estímulos aqui presentes, eles se tornam discriminados, eles podem ser sentidos, né, serem captados pelo organismo. Então, isso se dá a nível de sensação e são organizados nos processos perceptivos. Então, o organismo ele apreende de maneira intencional e ativa os elementos que estão disponíveis no ambiente. Essas coisas que são reconhecidas,
ou esses padrões, né, de estímulos que são reconhecidos e que são organizados, né, alguns autores lá na psicologia da Gestalt, né, ou na Gestalt teoria, chamavam isso de Gestalten, né, ou Gestalt, que é o singular. Gestalten é o plural, pelo menos no original em alemão. A gente já vê autores aqui no Brasil, como em outros países também, usando Gestaltes, só colocando o S no final, né? Mas, enfim, então esses são padrões, são formas, são estruturações reconhecidas, ou figuras que a gente delineia, né? Eu já havia comentado numa outra oportunidade, como se a gente tivesse, né, vários pontos separados, que são os estímulos, né, individualmente reconhecíveis, e o organismo fechando, né, delineando a figura e criando uma condição de você, né, formar um todo, que aí então esse todo ele não é só sentido, mas percebido e organizado pelo organismo, né? Então ali a gente tem um delineamento de uma figura, né? E quando eu falo figura não quer dizer que isso seja visual, pode ser a qualquer nível sensível, né, de sensibilidade, pode ser auditivo, pode ser gustativo, pode ser de propriocepção, enfim, né? Mas você tem ali o delineamento de um objeto perceptível com o qual a gente vai se relacionar. E esse objeto, ele se delineia ou ele se destaca de um fundo sensorial. Então, nós temos vários estímulos, né, presentes. Parte desses vários estímulos presentes, né, parte deles a gente organiza numa figura ou num objeto que é com o qual a gente vai se relacionar, né? E o sentido vai ser dado, né, na organização que o organismo faz, né, a partir da relação que esse todo de estímulo disponível, né, tem com o que a gente delineou. Então, nenhum objeto tem, né, nenhum objeto relacional, né, nenhuma figura que está presente para essa consciência tem sentido fechado ou um sentido em si, mas tem um sentido nessa relação. Então, por exemplo, eu posso ter a mesma coisa em situações diferentes, né? Eu poderia ter essa mesma caneca aqui, enquanto um conjunto de estímulos que eu reconheço e organizo como sendo essa caneca. Eu poderia ter essa mesma caneca aqui com um fundo de vários outros estímulos, né? Que a contextualização da relação desses vários outros estímulos com esse conjunto de estímulo aqui, que é essa caneca, vão produzir sentidos diferentes, né? Então, eu posso ver essa mesma caneca em outro lugar e talvez saber que não é a minha caneca, mas é a caneca de outra pessoa, e outra pessoa tem uma caneca igual a minha, né? Ou então eu posso ver essa mesma caneca, sei lá, né, sendo utilizada de uma maneira diferente, enfim, ela vai ganhar um outro sentido, né? Então não é a caneca tendo um sentido em si, mas na relação com uma outra coisa, né? Se eu colocar, em vez de chá, que aqui dentro tem chá, tá, gente? Não é nenhuma outra coisa, não. E também não é nenhum chá muito assim, né, xamânico, não, apesar da Gestalt terapia ter o seu pezinho pele vermelha, né? Isso aqui é chá de camomila mesmo, para eu não ficar muito agitado e conseguir dormir depois da aula com vocês. Mas vamos imaginar que em vez de chá aqui, eu colocasse terra e eu colocasse sementes. Isso daqui não seria mais uma caneca, né? Seria um vaso de planta. Quer ver uma outra possibilidade aqui para a gente poder utilizar um objeto, né, e dar um outro sentido para ele? Olha só isso aqui, eu ganhei numa banca de TCC, ganhei de presente, e eu usei para colocar meus lápis de cor, quando eu uso para fazer minhas atividades em grupo de intervenção. Não é uma caneca, né, gente? Originalmente era uma caneca, isso aqui virou um estojo, né, ou um pote, né, se eu posso dizer assim. Então, o que eu quero lembrar aqui da contribuição desses autores
é que a gente tem uma relação de figura e de fundo. Se a gente pudesse extrapolar isso, por exemplo, para, sei lá, por exemplo, processos de aprendizagem, né? Igual eu comentei semana passada, no dia 22, né? Eu comentei no meu Instagram, fiz uma publicação lá no Instagram, né? Que nós estávamos comemorando 520 anos de invasão do Brasil, né? Então, assim, é um jeito de delinear os estímulos, né, históricos, né? Pode dizer que o Brasil foi invadido, né? Até porque já tinha povos que existiam aqui. Ou você pode, a partir de uma referência europeia, dizer que o Brasil foi descoberto, né? Enfim, então, e é o mesmo evento histórico, né? Então o sentido não é o mesmo, depende do fundo com o qual o evento, né, esse conjunto de estímulos vai estar se relacionando. A gente vai criar aí padrões com sentidos diferentes. Não é necessariamente a mesma coisa, né? Enfim, então a gente tem que sempre lembrar, e aí fazendo uma extrapolação nossa para um processo de aprendizagem de história, por exemplo, né? E imaginar que você teria ali sentidos de narrativas diferentes para a história, né? Ou seja, a história não é exata, né? Mas a gente poderia, por exemplo, extrapolar isso, sei lá, para um processo clínico, né? E imaginar que um comportamento ele não tem sempre o mesmo significado. O comportamento, enquanto uma figura delineada, enquanto um padrão que eu reconheço, ele vai contrapor, né? Vai ter uma relação com um fundo. Então, esse comportamento ele só faz sentido, ou só ganha um determinado sentido frente a um fundo de estímulo. Que fundo de estímulo é esse? Né? O padrão cultural de um povo, né, no qual essa pessoa participa, de um grupo do qual ela participa, né? Esse comportamento tem um sentido por conta da história de vida dessa pessoa. Esse comportamento tem um determinado sentido por conta de quando e onde quem participa, quando, né, da aparição desse fenômeno, desse comportamento. Então, tem um fundo que vai se relacionar com algo que eu estou destacando, que eu estou reconhecendo, e aí é que a gente vai ter a criação de sentido, né? Enfim, tem diversas teorias ali que são importantes, que o pessoal da Gestalt teoria, né, da psicologia da Gestalt, vai estar trazendo e que a gente recupera em Gestalt terapia, né? Outras coisas que a gente também tem que reconhecer, né? Um outro desdobramento aí dessa Gestalt teoria ou da psicologia da Gestalt, né, que é a teoria organísmica, né? Eu acabei fazendo uma digitação aqui, uma falha minha aqui de digitação. Vou até consertar agora, já que a gente está aqui, né? Eu vou consertar porque aí quando eu deixar para vocês depois lá no AVA vai estar bonitinho. Muito bem. Agora vai ficar bonito, né? Então, que é a teoria organísmica. Deixa eu fazer o share aqui. Muito bem. Agora está acertado, né? Que é, então, a teoria organísmica, né? A teoria organísmica, que é do Kurt Goldstein, né? Vai propor que, né, assim como o pessoal já tinha postulado algumas leis de processos psicológicos, ele vai estar extrapolando isso para a fisiologia básica do organismo, né? Então ele vai falar que o organismo é um todo que se caracteriza muito mais do que soma de partes. Então, o organismo não é sistema respiratório mais sistema digestório mais sistema neurológico mais sistema, não é isso, né? O organismo ele se caracteriza por conta de um todo funcional. E é esse todo funcional junto que existe,
Então, não existe sistema respiratório sem sistema digestório, sem sistema circulatório, eles não são independentes, você simplesmente tem uma soma. Eles só existem porque, né, existem em interdependência uns com os outros, né? E o organismo, enquanto totalidade, é uma entidade que se autorregula, né? Não só por conta dessas características, dos vários subsistemas que ele tem, mas o organismo ele não existe por si só. O organismo ele existe na sua relação com o ambiente, né? E a gente poderia até mesmo, né, começar a argumentar que o organismo separado do ambiente é uma abstração. É uma abstração que a gente faz, porque o organismo ele surge do ambiente. Não existe organismo por si só. Todo o material que constitui o organismo, ele advém da nossa alimentação e do processo digestório. Primeiramente, de uma mãe, né, que vai gestar a criança. Então, todo o material constituinte dessa criança ali enquanto feto e depois bebê vem da mãe, depois vem da alimentação. Então, o organismo ele não surge do nada, ele não se autogera. Ele gera se apropriando de elementos materiais do ambiente aqui fora. E ele vai se construindo, né? E da mesma forma, a gente precisa de vários outros elementos que vão continuar sendo absorvidos, né? Como o oxigênio, como, enfim, né? Minerais, glicose, proteína, água. Então, o organismo ele não existe, né? Ele só existe na relação com o ambiente. Então, a gente está fazendo só um destaque didático, né? De qualquer forma, a gente consegue reconhecer ali, né, vários processos dentro de um certo eixo gravitacional, né? Temos vários processos que se acumulam em determinada região, em determinado território, e aí constitui essa máquina aqui, que é o organismo, né? E é um todo, né? É um conjunto processual que se autorregula. Então, ninguém precisa ir lá regular o organismo, né? Aquele conteúdo ali, aquele conjunto, ele se autorregula. Né? Então, enquanto uma entidade que se autorregula, né, a gente pode imaginar que existe aí uma completude do organismo. Né? Ele se adapta, ele se regula. E o Kurt Goldstein ele reparou isso em situações muito parecidas com o Vygotsky também reparou, e mais ou menos na mesma época. Né? Eles são contemporâneos, mas eles não conheciam um ao outro, até onde eu sei. Também não sou especialista em Vygotsky, não saberia dizer, até porque o Vygotsky ele sabia de muita gente, citava vários autores, até o Vygotsky citava o Piaget e propunha teses contrárias ao Piaget, né, no primeiro momento, mas o Piaget não sabia do Vygotsky, né, enfim. Então, assim como o Vygotsky, né, o Kurt Goldstein ele observava, por exemplo, né, com os veteranos da Primeira Guerra, no hospital onde ele trabalhava, ele reparava que existia uma adaptação do organismo frente a algumas alterações. Então, se a pessoa, por exemplo, ela perdia uma mão, ela perdia uma perna, se ela perdia uma orelha, se ela ficava cego de um olho, se ela perdia o olfato, alguma coisa acontecia no seu organismo, né? Existia uma adaptação e uma atualização funcional do organismo. Ou seja, o organismo ele continuava tentando viver, ele se adaptava para continuar funcionando. Né? Não só num aspecto de fisiologia mais básica, mas também num aspecto subjetivo. Né? Então, independente do que acontecesse, existia uma tentativa de continuidade de funcionamento. Isso é muito interessante, o Fritz entrar em contato com isso na meados da década de 20, quando ele está iniciando a sua formação como psicanalista, né? Porque na psicanálise você tem, de certa forma, um pensamento que é contrário a isso, que é a ideia de pulsão de morte. Né, que é você se auto-imputar uma finitude, né, que muito popularmente
no período contemporâneo, as pessoas chamam de uma autossabotagem, né? Como se a gente se autossabotagem, tivesse uma autossabotagem, a gente se autossabotasse, né? Um resquício aí de uma noção popular, vulgar, de noção de morte, né? E dentro da Gestalt terapia, por conta da influência do Kurt Goldstein, né, da teoria organismo, que isso não faz o menor sentido. O organismo o tempo inteiro vai lançar a mão das estratégias que ele acredita serem as melhores possíveis para continuar funcionando e manter a sua relação com o ambiente. Então, esse raciocínio de pulsão de morte, de se auto-infligir uma punição ou uma finitude, né, não faz o menor sentido na nossa teorização. Bom, mas o que dessa psicologia da Gestalt? Né? Um dos desdobramentos dela, a gente acaba também importando de alguma forma, que é a teoria de campo, desenvolvida pelo Kurt Lewin. Né? Lembrar a vocês que o Kurt Lewin considera que o comportamento, né, é um resultado de uma função com duas variáveis, que é a pessoa, né, com seu organismo, e o ambiente. Então, quando a gente for explicar o comportamento de alguém, a gente sempre vai fazer um recorte no presente, sem nenhuma causalidade intrapsíquica, psicodinâmica, de uma historicidade lá anterior, né, num sentido freudiano lá ortodoxo, original, né, de maneira nenhuma. Mas a gente sempre vai fazer um recorte no agora e no aqui. Então, se eu quiser explicar o comportamento, é sempre com as variáveis que estão presentes. Ah, Fábio, então você está me dizendo que o passado e o futuro não existem e que não participam? Sim e não. Não enquanto uma incidência direta do futuro e do passado, porque o passado está passado, ele não existe mais, e o futuro não existe ainda. Como que o futuro e o passado participam? O passado participa enquanto memória evocada, né? E os efeitos que vão se encadeando num presente, mas eu não posso dizer que eu tenho um efeito lá de 20 anos atrás incidido com tanto peso diretamente agora, né? Claro que tem um efeito, mas um efeito que é deletério, né? Que vai se perdendo, digo no sentido direto daquela variável, mas o passado se faz presente enquanto evocação. Isso se dá tanto enquanto memória, de maneira individual, quanto enquanto cultura, né? Enquanto uma rememoração coletiva de coisas que vão se estabelecendo ao longo do tempo. Então, assim, o passado participa. Igualmente o futuro, enquanto expectativa e enquanto planejamento. Né? O futuro também participa nesse sentido, mas materialmente falando, o futuro ele não pode participar. Né? É impossível o futuro participar aí enquanto algo que não está presente, né? Bom, tem algumas coisas aqui no nosso chat que eu acabei perdendo, né? Então vamos lá. Pergunta, fazer um parênteses aqui então, né? Que eu acabei perdendo. Peço desculpa a vocês porque meu chat tinha sumido, não estava aparecendo. Então pergunta da Camila, né? Em relação ao trauma, quando as pessoas têm trauma, até onde eu sei, é claro que isso depende muito do trauma da pessoa, isso afeta a pessoa por um tempo em alguns aspectos. Bom, tem várias coisas aqui que são importantes. Trauma é um termo médico. Se você for num hospital, você vai encontrar lá sala de trauma. Né? Trauma é uma pancada. Se você tem uma pancada, você tem uma cisão, você tem um rompimento, que é essa metáfora que o Freud usa para trauma, né? Como se você tivesse uma trinca ali, algo se perde, né? Se eu utilizasse isso de uma outra forma, né, compreendesse a ideia de trauma como um evento que talvez seja disruptivo, um evento no qual tem uma dissociação, uma dissonância, no qual eu não consiga nomear porque me falta a linguagem, ou eu não tenho oportunidade de processar aquela emoção, enfim, né? Ou seja, denota uma necessidade que não foi cumprida e que eu vou voltar para tentar resolver ela.
Isso se torna um núcleo gravitacional, funcionalmente falando, que vai drenando o organismo, porque o organismo volta e meia vai querer se referenciar a essa necessidade, que como tem uma alta carga emocional, fica pedindo toda hora para que você dê um pouco de atenção ali para pagar essa dívida, né? Que não vai ser paga nunca, né? Pelo menos não no sentido original dela. Então, né, um trauma nesse sentido. Então, a gente poderia voltar, repetir esse trauma para tentar saciar essa necessidade. E é interessante, porque em Gestalt terapia a gente não parte daquela lógica freudiana de libido, de desejo, de algo que se quer, não nesse sentido, porque o Freud tem um tom idealista, né? Então, não é uma necessidade, é um aspecto de uma relação ideal, e um ideal que o próprio Freud diz que nunca vai ser alcançado. Em Gestalt terapia, a gente parte sempre de um pressuposto organísmico, né? E num pressuposto organísmico, necessidades podem ser saciadas, né? Talvez não de maneira ideal, mas na relação do organismo com o ambiente sempre pode se buscar criativamente, né, um ajustamento, uma relação que de alguma forma vai ao encontro da saciação dessa necessidade. Então, em Gestalt terapia, a gente entende que algumas coisas podem ser resolvidas sim, né? Quando, dentro de uma lógica psicanalítica freudiana, pelo menos, eu diria que isso nunca vai ser alcançado, né? Porque isso é sempre perdido, né? Eu não saberia dizer dentro de uma psicanálise lacaniana como é que ficaria isso, ou de alguma outra psicanálise. Então, não sei se eu te respondi, tá bom, Carolina? A pergunta do Daniel, né? É... Então, a gente não tem essa noção de formação de trauma. Isso não existe esse conceito em Gestalt terapia, tá, Raquel? Não tem isso, né? Na relação do organismo com o ambiente, vai ter uma tensão, né? Porque o organismo tenta retirar do ambiente condições para o seu funcionamento e o ambiente também, para se configurar para manter um funcionamento, vai retirar do organismo, né? Elementos, então se tem uma disputa ali de recursos que gera uma tensão, e essa tensão tem marcadores de necessidade, né? Então o organismo ele reconhece que ele precisa fazer alguma coisa nessa relação. Então, nesse ponto, a gente se aproxima muito mais dos comportamentalistas do que da psicanálise, por exemplo. É uma lógica muito mais próxima do comportamentalismo, né? Porque tem um viés um pouco mais naturalista, né? Por conta desse aspecto organísmico. Só que a questão é que a gente não tem um recorte naturalístico em Gestalt terapia. A gente reconhece esse aspecto organísmico, esse aspecto de fisiologia, mas a gente também reconhece o aspecto existencial. É claro que o comportamentalismo nos últimos 20 anos, 30 anos, também tem esse reconhecimento existencial, né? Mas lá na década de 30, não. Isso não era muito notório, né? Então não fazia parte do corpo teórico, da metodologia. As discussões eram bem poucas, né? Não tinha esse tom todo, né? Então a gente se aproximaria ali, pelo menos originalmente, muito mais dos comportamentalistas do que da psicanálise. E a gente não discute trauma, né? A gente pode falar de perdas, pode falar de momentos difíceis e tal, mas é uma lógica de necessidade, não é uma lógica de desejo, tá? A pergunta do Daniel, né? Trabalhar, então, como eu estava comentando, né? Trabalhar o passado da pessoa no presente, né? Você muda a narrativa, né? Ou maneira como a sua consciência intencional organiza e se relaciona com o registro desse passado. Mas o passado em si ele nunca vai ser recuperado, nunca vai ser saneado. Mas a maneira como você organiza ele, como você narra ele, como você evoca ele, né? Então, muito bem pontuado essa questão do que o Daniel colocou, né? E como o Geomar também está trazendo, né? O passado ele se torna presente quando a gente evoca, né? Então, o passado ele não existe, de certa maneira, né?
até se a gente for pensar nas automatizações do organismo, né? Nos mecanismos que vão se tornando habituais, né? A gente só lança a mão desse repertório, desse mecanismo, quando o organismo necessita, né? O organismo ele não vai ficar disparando mecanismos ou utilizar de ferramentas quando elas não são necessárias na sua relação com o ambiente, né? Então, a utilização disso que a gente tem ali, que faz parte do sistema, do organismo, né? Isso só vai acontecer quando se faz necessário. Então, tudo isso que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que a gente vai absorvendo, que vai fazendo parte do sistema, só vai se fazer presente quando for necessário, né? O que foi aprendido é o passado que se faz presente, né? E o planejamento é uma tentativa de criar um futuro, né? Um cenário futuro que a gente não sabe ainda, né? Então, esse é um pressuposto importante, né? Tem a ver com a teoria de campo. Então, a gente vai estar sempre imaginando que o campo fenomênico, né? Ou então esse campo de forças aonde os fenômenos emergem, onde eles vão surgir, é sempre o resultado de uma totalidade de fatos que existem naquele momento. E não é nada que aparece tem uma característica em si mesma ou algo que lhe é essencial, né? Isso só vai existir por conta da relação com uma outra coisa, né? Como eu estava falando, por exemplo, do nosso próprio organismo. Não existe um sistema circulatório por si mesmo, ou um sistema neurológico por si mesmo, ou um sistema digestório, ou esquelético, né? Ou muscular por si mesmo. Esse sistema só vai existir porque existe o outro sistema também, né? Então, eu só existo porque existe água, porque existe uma proporção de nitrogênio e oxigênio na atmosfera, né? Eu não existo por eu existir, por mim mesmo, não, né? Eu existo porque eu tive uma mãe que me gestou, uma mãe que me amamentou, porque existe um sistema no qual chega alimento para a gente, tem um sistema educacional, tem, enfim, N coisas, né? Então, são esses fatores que existem em dado momento que proporcionam algo, né? Nada existe por si só, tudo existe de maneira interdependente, né? Então, por exemplo, para eu falar que uma pessoa é louca, por exemplo, ela é louca porque ela tem um jeito de funcionar que contrapõe o jeito de funcionar de outra pessoa, que é quem eu considero são, por exemplo, ou orientado, né? Então, as coisas minimamente precisam de uma dicotomia binária ou de um opositor, um contrário, minimamente. Nada que vai existir um norte, só existe norte se existe sul, assim como só existe dia se existe noite, né? Então, minimamente você precisa de um segundo elemento para que algo exista. É a mesma ideia lá do Buber. Só existe um eu se tiver um tu. Então sempre vai ter uma contrapartida, né? Então qualquer fenômeno ele é sempre interdependente. Ele não é nem independente, separado, nem é dependente, né? Só existe necessariamente por conta do outro, mas ele é interdependente. Então tudo que existe existe em relação com uma outra coisa. Não existe nada que é isolado. Então isso é bem importante. Essa é uma contribuição de um raciocínio de campo, né? E de um raciocínio complexo, né? Que é desenvolvido ao longo do século XX por diversos autores e que é uma contribuição assim muito importante, porque senão você poderia dizer assim, né? O que é uma mulher? Mulher é uma mulher, ponto. Não, mulher não é mulher. Ninguém nasce mulher, como disse Simone de Beauvoir e vários outros autores depois. Torna-se mulher, né? Por quê? Né? Existe um organismo com uma constituição física que contrapõe a um outro organismo físico que tem uma outra constituição física, né? Essas pessoas dentro de uma comunidade com uma cultura vão adotar papéis diferentes. Esses papéis vão ser sistematizados dentro de um processo de socialização. Ou seja, existe todo, como a Carolina está falando aqui, né, uma vivência, um contexto que vão caracterizar o que é homem, o que é mulher e por aí vai. Né? Assim como o que é louco, o que é são, né?
qualquer comportamento, qualquer fenômeno que é da esfera existencial humana, né? E a gente pode dizer até qualquer fenômeno concreto, né, objetivo, ele é interdependente. Essa ideia de separação é uma má interpretação, né, que a gente tem na cultura europeia, que é uma herança abramânica, né, que vem aí por conta de uma cultura cristã que também não é originalmente cristã, porque a gente já vê isso antes até no zoroastrismo, né, nos zoroastras, ali na Babilônia, na Pérsia, naquela região ali da Península Arábica, né, a gente já vê isso também em algumas culturas vedânticas ali no subcontinente indiano, né? Então isso foi importado dali para as culturas abramânicas, né, que é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, isso influencia bastante a gente aqui no Ocidente, né? Então que essa noção de separação, né, de dualismo e acabou ficando muito forte na cultura europeia por influência cristã e por influência platônica, né? O Platão é um filósofo que fundamenta muito o cristianismo durante o período medieval. Então, isso fica arraigado na nossa cultura, essa ideia de separação, como se a gente fosse separado da natureza, como se a gente fosse uma outra coisa, sendo que a gente é a natureza, né? E até uma questão de você dar zoom para menos ou para mais, né? Para o micro e para o macro. A gente imaginar que nós habitamos um planeta, né? Mas aí você pode também lembrar que existem bactérias que habitam o seu intestino. Então você é o universo ou planeta para bactérias. Então essa é uma questão de escala. A gente só esquece disso, né? E durante muito tempo nós temos diversos autores que não conhecem isso, né? A gente tem lá atrás pessoas que diziam que chovia porque Deus queria, né? Quando chuva é o processo do ciclo da água, né? A água está no mar, no rio, evapora, forma nuvem, né? Depois condensa, cai de novo e por aí vai, né? Então, por esse desconhecimento, né, essa impossibilidade de descrição de natureza, a gente imaginava que a gente ia ser separado da natureza, que tinha uma outra entidade que governava isso tudo, enfim, né? Esse é um primeiro discurso ali que a gente tem, né? Então a gente imaginava tudo como independente. E cada vez mais a gente vê pela descrição científica, a gente consegue ver que tem toda uma amarração, né? Então os fatores eles vão um se atrelando ao outro, né? Igual a gente discutiu hoje em dia, por exemplo, o que a gente salva? Se a gente salva as pessoas ou se salva a economia, né? É, né? Não tem como, a gente tem que salvar os dois, né? A economia e as pessoas, né? Não a economia pela economia, né? Pelo sistema produtivo, mas a condição de subsistência das pessoas, né? Condição de vida, tem que salvar tudo na medida do possível. A gente ainda não achou um jeito, né? É, enfim, então assim, existem vários fatores que vão sendo ali entremeados, não são soluções tão simplórias. Quando a gente fala de um cenário complexo, né, de teorias que partem de um paradigma complexo, são paradigmas que revelam que são muitas variáveis que participam, são variáveis que se tocam em diversos pontos, que não é uma coisa tão simplória assim de você isolar duas, três variáveis e aí você consegue controlar, né? Existem muitos pontos que fogem dessa possibilidade de descrição e de controle, né? Então, o campo fenomênico tem esse tipo de qualidade, né? Bom, voltando à órbita, né, que eu fiz um parênteses e saí pela tangente, tentando responder vocês. Então, voltando aqui à ideia da teoria de campo, né, tem essa questão da interdependência, que foi descrita pelo Kurt Lewin. Tem um outro ponto aqui que é importante, né, que é nessa relação do organismo com o ambiente, né, ou da pessoa com o ambiente, os processos que são ativados nessa relação são processos que buscam um fechamento, né, ou uma saciação das necessidades,
né? E quando os processos eles permanecem abertos, né, quando esses processos não chegam à saciação dessa necessidade, o que acontece com o organismo? Ele tende a se lembrar que esse processo ainda está pendente e ele repete, ou você tem uma repetição, ou um pedido novamente, né, um novo pedido para que essas necessidades sejam saciadas, uma vez que ela ainda está em pendência, ela ainda está em aberto. Né? Tem até um texto da professora Lilian Frazão, num outro livro dessa coleção, e é um texto que a gente usa no 8º período, pelo menos hoje, né? Não sei se quando vocês chegarem lá você vai ter mudado o texto de referência, mas no momento é o texto que eu uso, por acaso da professora Lilian, que também referencia a nossa aula de hoje, né? Que ela fala justamente sobre esse processo de repetição. Né? Então, a ideia da repetição em Gestalt terapia é diferente da repetição daquela perda, daquela falta do desejo, né? Daquela economia da libido lá do Freud. Né? Em Gestalt terapia, a gente entende que a repetição é um pedido que acontece novamente para que um processo seja fechado, né? Que uma necessidade seja cumprida, saciada nessa relação ali de adequação da relação do organismo com o ambiente. Né? Então, se a gente não resolve aquilo, né, tem uma pendência naquela relação que enviesa, né, ou que às vezes impossibilita a manutenção do organismo ou a manutenção dessa relação. Por isso que ela é pedida novamente, né, para ser atendida essa necessidade. Por isso que a gente repete. Né? E é claro que nós temos várias necessidades acontecendo num determinado momento nessa relação. Né? Algumas necessidades são mais importantes que outras. Né? Então, a gente imagina que existe uma hierarquia dentro essas várias necessidades que estão presentes, né? E uma necessidade vai saltar na frente de outra. Né? E não é porque, obviamente, elas são mais importantes, mas pela questão da contextualização. Né? Vocês viram agora há pouco aqui, meu filho apareceu naquele primeiro bloco da aula. Né? Assim, com todo respeito e amor que eu tenho para com vocês. Quem que é mais importante, gente, na minha vida? Meu filho ou vocês? Quem que você acha que é mais importante para mim? Né? Pois é, mas eu não estou lá com meu filho agora. Tudo bem que agora ele já deve estar dormindo, né? Mas agora há pouco ele estava acordado e ele queria brincar comigo. Eu não fui brincar com ele, eu fiquei aqui dando aula para vocês. Né? Então, se a gente pensar, e aí como o Geomar está falando, né? Mas agora somos nós. Né? É uma questão de contextualização, justamente isso. Né? As características não são inerentes em uma coisa. Não é tão óbvio assim dado, não é algo essencial. Né? A necessidade, a característica nessa rede de interdependência vai ser contextualizada, justamente essa relação de figura e fundo. Né? Porque até para eu cuidar do meu filho, eu preciso ter dinheiro, né, do meu salário aí e tal, e para eu poder dar uma casa para ele, né, comprar comida e poder cuidar dele e tal. Então, não é uma resposta tão simples assim. Né? Existe um maior detalhamento, um maior cuidado para entender essa rede de interdependência. Né? Então, em determinados momentos, por conta dessa contextualização, algumas necessidades vão saltar na frente de outras. Né? Então, vamos imaginar assim que talvez eu tenha alguma pendência que pode até ser, de certa forma, importante. Né? Vamos imaginar que eu tenho uma treta com meu pai lá do passado e que pode ser importante. Né? Mas tem outras necessidades que vão pular à frente, como eu dando a aula, por exemplo. Eu posso ter essa treta com meu pai lá do passado, né? Mas eu estou dando aula para vocês, eu estou cuidando do meu filho, estou fazendo várias outras coisas. Né? Talvez essa necessidade ela não se apresente de maneira tão delineada num dado momento. O que não quer dizer que, como essa necessidade não foi saciada, né, como essa necessidade esteja pendente, que ela, né, isso não quer dizer que ela não chame a atenção do organismo, pelo contrário, ela chama a atenção do organismo. E aí ela vai contaminar a formação de outras figuras.
Então, essa pendência não saciada vai contaminar a formação de outras figuras, o delineamento de conjuntos de estímulos, né? Então, talvez isso não influencie, por exemplo, a maneira como eu dou aula, necessariamente, né? Mas talvez influencia o meu compromisso em dar aula, num certo sentido, porque eu quero ser um pai, talvez diferente do pai que eu tive, para ser um bom pai para o meu filho, nananã. Então, isso pode participar de alguma forma, mas não necessariamente de uma maneira tão simples ou direta, né? Enfim, então, a gente tem que tomar um certo cuidado na maneira como essas coisas se configuram. Tá? E lembrar que algumas necessidades podem ficar pendentes aí por longos anos da nossa vida. A questão é como que isso vai ser abarcado. Então, por exemplo, o processo de terapia, né, na nossa clínica, o que que a gente faz? Né? Essas coisas elas vão aparecer, né, eventualmente, e essas necessidades elas vão ser saciadas de outras formas, né? Na reorganização dos elementos da narrativa, né? A gente vai buscar outros pontos de saciação dessas necessidades, enfim, tem outras coisas aí que são possíveis aí no manejo, que eu não vou entrar em méritos agora, porque a gente está no 5º período, a gente não está no 8º nem no estágio, né? Então, não quero me adentrar em certos pontos, porque senão, né, acho que é uma discussão que é improdutiva no momento. Mas a gente tem que estar sempre observando, né, como que essas necessidades vão estar participando dessa rede complexa, né, e elas podem estar puxando para aqui ou para ali, de acordo com a sua importância nessa rede de hierarquia, né, e a sua necessidade de saciação. Então, isso vai acabar contaminando a formação dessas figuras, né, e a relação da figura com o fundo. E isso vai dar sentidos diferentes para as figuras que se formam. A Raquel está perguntando aqui se não seria angústia o nome. Eu não quero botar angústia aqui, nesse ponto, porque a gente vai estar começando a fazer a apropriação de lá do conceito que a gente estava tendo do pessoal existencialista, né, do Sartre e tal, que essa dificuldade de lidar com a insatisfação, com esse descontrole em relação às nossas escolhas e tal, vai misturar, Raquel, eu acho que é meio arriscado, né? Não quer dizer que a gente não se sinta angustiado e tal, mas não é o conceito que a gente usa para articular essa lógica aqui, tá? Então é importante só tomar esse cuidado aí para a gente não começar a embananar muito. Não que nos inviabilizaria utilizar do Sartre, eventualmente, para alguma discussão, né? Apesar do Sartre não ser o existencialista que vai participar da compreensão existencial na Gestalt terapia, vai ser o Buber, né? Mas, enfim. Então, teoria de campo até aqui, né? Bom, então, isso é o que a gente tinha visto até então, né? Psicologia da Gestalt e teoria de campo, né? E aí, claramente, a gente pode destacar que nós temos 3 raízes. Se a gente pegar os vários autores contemporâneos de Gestalt terapia, vai ficar muito claro que nós temos 3 raízes, 3 pontos de apoio. Tá? Um é teoria de campo, outro é o existencialismo, mas um existencialismo a partir do Buber, não é um existencialismo em Heidegger, não é um existencialismo em Sartre. Não nos impede de discutir utilizando esses autores, mas o existencialismo da Gestalt terapia é um existencialismo dialógico, tá? E a fenomenologia. Ok? Fenomenologia tanto enquanto teoria de conhecimento, né, quanto epistemologia, quanto a fenomenologia num aspecto ontológico, né, associando com o dialogismo do Buber. Tá? Bom, uma questão só de ordem aqui, que eu estou fazendo esse recorte. Nós estamos a 5 minutos da nossa finalização. Eu prefiro interromper aqui,
e a gente, num próximo encontro, a gente retomar desse ponto, né? E aí eu vou falar dessas bases aqui, vou falar do aspecto do orientalismo e algumas teorias de Gestalt terapia e também alguns aspectos técnicos. Eu prefiro parar por aqui do que continuar, né? Então, só para poder fechar, né, lembrar que Gestalt terapia tem 3 pontos de suporte: teoria de campo, dialogismo e fenomenologia. Vou deixar para vocês o link do vídeo do Bob, né? É só meia hora, não é dublado, é legendado. Peço essa licença para vocês. Mas é um vídeo muito bom que traz essas bases da Gestalt terapia, então sugiro a vocês assistirem, né? Vou deixar lá no AVA. E eu vou fazer agora a nossa chamada, tá bom? Então eu vou abrir aqui o Liceu para poder fazer a chamada e a gente encerra por aqui. Lembrar que semana que vem a gente está em recesso. Vocês estão lembrados do comunicado que foi feito via AVA? Não sei se também via representante de turma vocês receberam um documento em PDF. Lembrando que a gente está em recesso na semana que vem. A gente retoma a partir do dia 11, tá? Na semana seguinte, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui a nossa chamada e a gente manda ver. Muito bem. Vai ter questionário sim, Gilmar, só que eu vou colocar amanhã, beleza? Eu não vou conseguir botar o questionário agora para vocês e nem o vídeo da aula. Eu vou fazer isso amanhã de manhã, tá? Então, amanhã de manhã eu vou colocar no YouTube o vídeo, tá bastante tarde, né? Então, vou fazer isso amanhã de manhã, vou colocar lá o vídeo no YouTube, vou colocar o questionário para vocês e aí ele fica por uma semana, beleza? Só que a semana que vem também não tem aula. Vocês estão dispensados em recesso semana que vem. Só volta no dia 12. Tá? Muito bem. Deixa eu abrir aqui para poder fazer a nossa chamada. Vamos lá então, pessoal. Estranho, para mim não está aparecendo aqui o chat. Achei o chat. Ótimo. Então, bora lá. Pessoal aí do chat. Vou fazer... Não, no chat aqui mesmo, tá? Eu vou fazendo a chamada, vou chamando vocês, Bruna. E aí vocês já vão me respondendo aqui direto. Beleza? Então, a gente começa com a Aline, André, Bruna e Bruna, Carolina, Daniel, Daiane. A Daiane precisou sair, ela havia me avisado. Eduardo, Elaine, beleza. Geomar, Camila, Leandro, Luana, Marcela, Marcos. Marcos foi o primeiro a chegar hoje. Parabéns, cara. Na hora que eu abri a sala, Marcos já estava aparecendo lá na esquina. Melissa, Milena, Mirela,
Raquel estava aí, acabou de falar comigo, né, Raquel? Suelen e Vanderlúcia também tinha dado sinal de vida agora há pouco. Suelen sumiu, foi pegar uma coisa na cozinha, não voltou? Ah, muito bem. Tá joia então, minha gente. É isso. Vou botar tudo para vocês amanhã cedo no AVA. Eu peço essa licença poética, né? São 10 da noite, pelo amor de Deus. Vocês me deem esse descanso. Amanhã cedinho eu coloco, depois do café. Vai ser a primeira coisa a eu fazer. Aí eu coloco o link do vídeo do Bob, coloco esse vídeo, coloco tudo lá para vocês, questionário e tudo mais, tá bom? Um beijo, fiquem bem. Até.